Povo de Deus, atenção! Cristo não instruiu Nicodemos a se batizar nas águas. O que realmente aconteceu ali naquele momento em que ele encontrou Nicodemos de madrugada. E em Mateus, capítulo de número 28, muitos afirmam que nessa passagem Cristo também estava instruindo os apóstolos a batizarem as pessoas nas águas. Mas essa é uma interpretação equivocada, uma interpretação completamente errada. Nesse vídeo eu vou te mostrar e vou provar para você biblicamente, com todos os argumentos necessários, que essa não foi instrução de Cristo aos seus apóstolos. O meu nome é Thiago Santos, sou ex-pastor do sistema religioso, desertor desde 2015, onde Deus tem me chamado cada vez mais para pregar e anunciar o verdadeiro evangelho da graça. No vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser assistir, foi provado biblicamente que o batismo nas águas não é necessário para se obter a salvação em Cristo. Na verdade, seria até melhor que você assistisse a mensagem que eu vou deixar aqui na descrição primeiro e depois assistisse a esse vídeo aqui, amém? Você vai compreender de uma vez por todas que essa prática faz as pessoas renegarem a obra da cruz e também o batismo com o Espírito Santo, que é o único e maior batismo que existe. Algumas pessoas endureceram o coração e o raciocínio para receberem essa verdade. E teve ainda muitos que ficaram com dúvidas, citando passagens bíblicas mal interpretadas que reforçam a cerimônia do batismo nas águas. Presta atenção, as pessoas são enganadas porque não compreendem as Escrituras. O povo sofre por falta de conhecimento. A verdade é que texto sem contexto é pretexto para heresia. Por que eu estou falando isso? Porque no vídeo anterior a este, foram citadas mais de 10 passagens bíblicas que entram em concordância com o que foi ensinado. Esse é o contexto. Isso significa que, se caso existir uma só passagem que entre em conflito com outras passagens, isso quer dizer que precisamos de uma correta interpretação, pois esse é apenas um texto que precisa ser interpretado dentro do contexto para não virar uma heresia. Para uma correta interpretação bíblica, precisamos de argumentos lógico, filosófico, sociológico, histórico, científico e até mesmo arqueológico, se for preciso. A gente não pode considerar um versículo e aplicar como doutrina sem antes considerar outras passagens da Bíblia ou até mesmo a Bíblia inteira. Vamos pela lógica. Se 10 passagens falam esclarecidamente sobre um certo assunto, outro versículo não pode entrar em conflito. Se isso acontecer, é porque a interpretação do texto está errada e equivocada, porque toda a Bíblia deve estar em concordância, para que não haja confusão de pensamento. Foram feitas algumas perguntas sobre alguns textos, como por exemplo João capítulo 3, a vez que Cristo afirma para Nicodemos que ele precisava nascer da água e também do Espírito. Se lermos o capítulo todo, vamos ver que Nicodemos era mestre, professor da lei de Moisés, nas sinagogas e também no templo. Ele veio de madrugada conversar com Cristo porque tinha medo de ser visto e perder o seu cargo e a sua posição perante o povo, os escribas, os mestres e os sacerdotes. Outra coisa, a água citada por Cristo representa a palavra. Nicodemos precisava ser lavado pela verdade. Conhecer a verdade gera libertação. Eu vou te mostrar 3 versículos que confirmam isso. Primeiro, em João capítulo 4, no versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Veja só esse detalhe. Provavelmente no dia seguinte que Cristo teve essa conversa com Nicodemos, o Senhor disse à mulher samaritana no poço que essa água é a palavra. Ali na hora, Cristo usou a água que aquela mulher estava pegando como ilustração para que ela ouvisse a pregação do Evangelho que faz gerar nas pessoas uma fonte para a vida eterna. Agora veja o que Cristo diz aos discípulos em João capítulo 15, versículo de número 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Veja que a palavra é a verdade e ela nos lava, nos deixando limpos, sem a necessidade de banho em cachoeira, piscinas ou rios. O apóstolo Paulo confirma isso em Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Devemos ver e comparar Nicodemos com aquelas pessoas que são religiosas. Pessoas que a vida inteira viveram em uma religião, às vezes passada até mesmo de pai para filho.
Sabe aquela religião de tradição familiar? Para esse tipo de pessoa, somente mesmo uma lavagem realizada pela palavra de Deus, para que sejam desintoxicadas completamente. Somente o Espírito Santo para convencê-las. Somente Ele para tirar a venda dos olhos e os tampões dos ouvidos, para que elas sejam completamente livres. Cristo afirma que para Nicodemos compreender as boas novas, ele precisava ser lavado pela palavra da verdade. Cristo diz para ele nascer de novo, isso é, ser como uma criança, para reaprender tudo de novo. Uma criança, quando nasce, ela vai aprendendo a falar, a andar, a se alimentar, a ler e a escrever. Queridos, existe muita gente que não abandona em sua mente e em seu espírito conceitos antigos. Isso só nos torna cabeça dura, gera religiosidade e não a humildade e também a salvação. Veja bem, para Nicodemos compreender as boas novas, precisava abandonar velhos conceitos, abrir mão do cargo de respeito que ele tinha perante os líderes e o povo. Ele precisava ser lavado sim, mas pela palavra. Precisava abrir o coração e arrancar as escamas dos seus olhos para enxergar nitidamente que Cristo é o Messias anunciado. Portanto, Cristo não estava mandando ele se batizar nas águas. A conversa não teve nada a ver com essa prática. Um outro argumento é de que Cristo diz no Evangelho de Mateus, no capítulo número 28, vamos ler aqui o versículo 19, que os discípulos deveriam batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No vídeo anterior, essa passagem também foi esclarecida, mas vamos analisar. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo disse isso aos apóstolos exatamente porque ele já sabia o que iria acontecer. O batismo, que tem o significado de lavar, marcar e consagrar, seria feito em nome dos homens hoje em dia e não de Deus. Esclarecendo melhor essa passagem, o batismo do sistema, ele batiza em nome do sistema, em nome das denominações, e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento, Cristo estava prestes a subir ao céu. Ele estava preparando, estava passando uma ordenança. Essa passagem é citada por Marcos e por Mateus, mas Lucas e João não citam essa ordenança de Cristo. A palavra aqui, batizando-os no original, tem o significado de lavando-os, consagrando-os, marcando-os. É como se Cristo estivesse dizendo assim, ide por todo mundo, pregar o Evangelho e marque essas pessoas, consagre essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos falar a verdade, isso hoje em dia não é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é feito em nome dos homens, em nome das denominações. O apóstolo Paulo, que recebeu 100% da revelação do Evangelho da Graça, ensinou que após a cruz, isso só pode ser feito através do Espírito Santo de Deus, sem a intervenção do homem, sem a corrupção, a maldade do homem. Cristo estava instruindo os apóstolos a anunciarem este Evangelho, impor as mãos para curar, marcar as pessoas, para que assim se tornassem propriedades do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada tem a ver com o batismo nas águas, praticado por João Batista. O apóstolo Paulo também afirma que é apenas um batismo, um só. Como eu disse no vídeo anterior, foram citadas mais de 10 passagens bíblicas que confirmam isso. Esse batismo que o Senhor ordenou não se refere ao batismo nas águas, e sim à obra da pregação do Evangelho da Graça e à obra regeneradora do batismo com o Espírito Santo. Isso só pode ser feito com imposição de mãos, para que as pessoas recebam de fato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa lavagem transformadora pela palavra, essa marca, essa consagração pelo Evangelho proporcionado na cruz, para que as pessoas entendessem o seu sacrifício e assim recebessem o batismo do Espírito Santo. Se batizar nas águas é uma prática da lei. João Batista fez isso como uma sombra do que havia de vir após a cruz, porque ele foi o último profeta da lei. Por isso essa cerimônia faz as pessoas renegarem a obra da cruz, a graça e também o batismo com o Espírito Santo, que é o único e maior batismo que existe. Cristo alertou que identificaríamos os falsos profetas pelos seus frutos, isto é, pelos resultados dos seus ensinamentos. Aparentemente, eles querem demonstrar boas obras. As pessoas ficam ali maravilhadas com as práticas que eles criam,
mas o resultado dessas obras é sempre catastrófico nas pessoas. Eles introduzem doutrinas que aparentemente nos parecem corretas, nos parecem verdadeiras, mas no fundo a prática dessas doutrinas vem gerando um resultado, um fruto muito ruim nas pessoas que no fundo mesmo sempre contradizem os princípios de Cristo. Na igreja primitiva, o batismo nas águas era motivo de muitas contendas e dissensões entre os irmãos, assim como é hoje. O apóstolo Paulo ainda chegou a escrever assim: ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, porque Cristo não me chamou para batizar. O batismo nas águas divide o povo. Eles diziam assim: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu sou de Cefas, assim como é hoje. Eu sou da denominação A, e eu sou da B, e eu sou daquela C. Por que falam isso? Porque é onde foram batizadas, onde foram marcadas. Isso é, consagradas. O intuito dos falsos profetas é marcar as pessoas como se marca um gado. É o que os produtores fazem com o seu gado hoje em dia. Sacrificam no tempo oportuno para quem lucre financeiramente com eles. Eles marcam para sacrificar. Então entenda, essa prática não é de Deus, ela traz divisão e não a comunhão na mesma fé. Outra coisa, existiam muitos religiosos no tempo em que Cristo teve essa conversa com Nicodemos. Vamos ver o que está escrito aqui em Marcos capítulo 11, no versículo de número 27. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele, ali os religiosos, e lhe disseram: com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Veja só a pergunta que Cristo fez ali aos religiosos. Note que ele disse: era, isto é, no passado, era porque não é mais. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Hoje podemos ver que o batismo de João era do céu, ordenado apenas para João Batista preparar o caminho do Senhor. Foi um evento isolado para aquele momento, porque nenhum outro profeta no Antigo Testamento tinha batizado alguém nas águas. Até porque, se analisarmos os profetas do Antigo Testamento, nós vamos ver que para cada um Deus entregou um mistério. Para tudo apontava para Cristo, toda a lei aponta para Cristo. Agora, após a cruz, o batismo oficial do céu é o batismo com o Espírito Santo. Esse das águas passou a ser dos homens e não do céu. Por isso que gera tanta confusão. Os sacerdotes e os religiosos, por terem cabeça dura e estarem cegos e mortos na lei, jamais aceitariam as boas novas. Era necessário que nascessem de novo para que isso acontecesse de fato. Era necessário que ouvissem a palavra para poderem ser verdadeiramente lavados e limpos por ela. Só que tem muita gente que não está disposto a nascer de novo, ser lavado da água, que é a palavra, e do Espírito, que convence da verdade. Funciona assim: a pessoa primeiro precisa fazer como Nicodemos fez, ter sede pela verdade. Isso gera disposição, pelo menos para ouvir o que Cristo tem a dizer. Após essa decisão de querer a verdade, mesmo que seja no secreto, na madrugada ou quando estiver sozinho, Deus envia o seu Espírito para que ele prepare essa pessoa como uma terra fértil, para que ela venha de fato receber a semente que é a palavra. E com a palavra, que é a água, ela seja lavada e limpa de toda a religiosidade. Somente os que são lavados de toda mentira e de toda enganação conseguem alcançar a salvação em Cristo. Tem muita gente que é como uma terra infértil, uma terra seca e estéril. A semente é a palavra é a água. E a religiosidade é a soberba, a altivez, a arrogância de achar que já sabe de tudo, que aprendeu a vida inteira de uma forma e não quer nem ouvir. Isso sufoca a semente, que é a palavra. Então, a semente passa a não dar fruto. Em Mateus capítulo 13, versículo 11, Cristo fala sobre isso. Vamos ler? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Jesus está se referindo ali às pessoas que têm cabeça dura, que são religiosas, que estão ali há muito tempo naquela religião, não querem nem ouvir a palavra, porque aquele que tem se dará,
e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem compreendem. Veja só que isso ainda é profético. Olha só o versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Veja que o coração endurecido faz com que a pessoa não seja curada. A pessoa não quer nem ouvir o argumento, não quer nem dar ouvidos ao que Cristo tem a dizer. Versículo 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ainda fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Permita hoje que as escamas dos seus olhos sejam arrancadas. Abandone a religiosidade e esteja disposto a repreender tudo de novo se for o caso. Isso é, nascer de novo, para que isso realmente aconteça. Seja aquele que é uma terra fértil, abra o seu coração para ser lavado de toda a intoxicação das falsas doutrinas, independente do que você aprendeu e viveu até aqui. Esteja disposto a nascer de novo para repreender tudo, mas agora da forma correta. Cristo garante que a sua vida será transformada completamente. Se você crê que tudo o que acontece na sua vida é permissão de Deus, é Ele que traz até você, então saiba que essa mensagem não chegou até você à toa. É porque Deus quer realmente que você ouça. Se o Espírito testificar em seu interior que isso tudo é verdade, não recuse essa semente. As mensagens do canal Graça Viva devem ser recebidas de coração aberto. São mensagens de amor e esclarecimento bíblico. Nada que é falado aqui é para prejudicar alguém, e sim para que as escamas dos olhos sejam derrubadas, os ouvidos sejam abertos e que o coração seja verdadeiramente quebrantado. O intuito é aproximar as pessoas de Cristo através do verdadeiro Evangelho, sem dogmas, sem comercialização da fé e também sem preconceitos. Então eu profetizo que cada um que acessar a este canal sejam aqueles que têm o coração como boa terra para gerar frutos e que sejam livres pela palavra da verdade. Por isso, também quero te fazer um convite. Seja também um mensageiro da graça, participe desse projeto, compartilhe as mensagens com o máximo de pessoas que você puder, para que sejam livres também de todas as falsas doutrinas propagadas pelos falsos profetas. Deixe o seu comentário, dê a sua opinião, os comentários estão abertos a todos. Conte também o seu testemunho, a experiência no sistema religioso que você teve. Esteja inscrito para receber outras mensagens. Deixe o seu like e ative as notificações. Deus abençoe você e a todos que você ama. Até o próximo vídeo. Graça e paz.